E aí, equipe, como vocês estão? Na aula de hoje, no tema de hoje, nós vamos falar mais sobre as técnicas do empreendedorismo. Nós falamos bastante sobre vendas, sobre as técnicas de vendas, persuasão, e agora a gente está unindo os dois. Porque você não consegue ser um excelente vendedor sem uma cabeça de empreendedor, sem uma cabeça madura, e você também não consegue ser um excelente empreendedor sem ter a cabeça de um vendedor muito bem estabelecido no seu segmento, na sua atividade e com as técnicas necessárias. Então, falando sobre o curso que nós estamos aqui decorrendo, um caminha com o outro. Você não faz nada sem o embasamento inicial, que foi o curso 1 e o curso 2. Caso você tenha comprado somente o curso 3, eu indico que você assista e tenha uma base madura, que é com os nossos outros dois cursos. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, que vai te trazer ótimos frutos. Quando você é empreendedor, o jogo muda completamente de que quando você está ali na base das vendas. Quando você está vendendo, quando você é um colaborador de alguém, você está ali de frente com o seu cliente, você está ali no dia a dia, no embate, e sua meta é outra. Sua meta é literalmente bater a meta diária, semanal, quinzenal, mensal, porque você tem que pagar as suas contas, você tem uma vida aí para se bancar, né? E com certeza está querendo construir uma carreira. Agora, quando você é empreendedor, você tem um ecossistema para você alimentar. Você tem setor de marketing, você tem o financeiro, você tem o setor de vendas, você tem os setores ali adjacentes, né, que são os menores, e você tem que alimentar todos os setores, todos os colaboradores, se alimentar. E então a burocracia é muito maior, a dor de cabeça é muito maior, então você precisa pensar fora da caixa, você precisa pensar de uma forma diferente. Não só ensina a sua meta, mas da empresa toda, a meta de todos. Mas para isso acontecer, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que deixar de ser o eu empresa, que a gente vem falando tanto. O eu empresa agora não pode existir mais. Agora nós vamos falar sobre as 5 etapas da maturidade comercial empreendedora. Né? Quando a gente começa a empreender aí, quando a gente deixa de ser um CLT, quando a gente deixa de ser um colaborador e passa a empreender, a gente começa por esse estágio. Porque, às vezes, por mais que você tenha todo o embasamento, você tenha toda a técnica, todos os métodos, você precisa estar dentro para saber o que corrigir, para saber o que melhorar. É aquela questão do 1% ao dia que a gente vem falando e não 100% de uma vez. Então, vamos lá. A gente começa com a operação solo. Você faz tudo. Você vende, você entrega, você é o seu operacional, você é o seu financeiro, você é o seu marketing, é quando você faz tudo. Ou você faz tudo isso porque ainda você não está com capital para investir, ou você faz tudo isso porque você foi aquele vendedor, aquele colaborador que era acostumado a bater meta, viver naquela pressão que você não sabe delegar, que você não sabe ter um funcionário, que é como se você e sua empresa fosse uma coisa só e você tivesse que fazer tudo. Depois, quando você bate bastante a cabeça, aprende, conserta, erra, repete, você começa a encontrar um padrão. Então você entra para o sistema operacional simples, onde você começa a documentar as coisas que você faz, colocar em planilha, aprender a mexer com porcentagens, começa a repetir os padrões que deram certo, e aí você começa a criar um processo simples que começa a te facilitar, começa você entender esse mundo, né, esse ecossistema que é empreender, mas ainda é simples, ainda depende completamente de você. A partir desse momento, você vai para a automação parcial, quer dizer, você já tem várias planilhas, você já tem tudo documentado, você já é aquela pessoa que já começa a entender como funciona, mas agora quer começar a facilitar a sua vida, fazer tudo na unha ali, ter que perder um dia, ter que perder meio dia, horas fazendo, alimentando as suas documentações, as suas planilhas, acabam te atrasando, coisa que você poderia estar fazendo, trabalhando em outro segmento, né, em outro departamento, que talvez traria uma agilidade maior para o processo. E aí você pensa em automatizar, contratar um sistema, contratar um CRM, contratar um sistema que vá alimentar tudo isso para você de forma automática,
para que você possa se preocupar com outras coisas. A partir desse momento, você já, de uma certa forma, delegou para um sistema, você aprendeu a delegar. Você já tem um tanto de funcionários bacana, você já tem sistema, você já está vendo como é, você já sentiu como é a empresa talvez não depender 100% de você. Já começou a sentir o gostinho de delegar e de ensinar. Né? Então, o gostinho de ter um pouco mais de tempo para você, porque se você achou que ia sair das vendas e ia viver, e a empresa ia trabalhar sozinha, você não ter que mais trabalhar, ia trabalhar mais no final de semana após o horário, sinto em dizer, mas você está enganado, só vai piorar a sua situação. Então, aí você começa com um processo da equipe comercial simples, aquela equipe que vai entrar para você ensinar o que você sabe, para você ensinar o padrão, onde você vai delegar para as pessoas, para elas colocarem em prática o que você já vem fazendo, onde você começa a entender o que é delegar de verdade, o que é ter tempo, o que é a empresa começar a funcionar sem você estar o tempo todo lá. E para finalizar esse processo que a gente percorre, esse amadurecimento, né, vem aí o ecossistema com consistência, né? Você vai escalar suas vendas. O que quer dizer? Você já passou por todo esse processo, você já tem automação, você já tem sistema, você já tem pessoas que sabem fazer o que você sabe, já tem pessoas de confiança, todo o setor já está alinhado, então você faz o quê? É onde você acaba tendo um tempo para você acaba vendendo, estando você na empresa ou não. A empresa consegue rodar sem você precisar estar lá no operacional. Mas se você entendeu que não adianta querer dar um pulo até o final, senão vai tudo dar errado, você precisa passar etapa por etapa e você precisa entender cada etapa, até mesmo para você poder ensinar, cobrar e repetir sempre os melhores padrões. Nós vamos falar agora sobre o método WISE. O que é o método WISE? Quando você tem muita demanda, quando você tem muita responsabilidade e você não sabe por onde começar. Ou você tem mania de começar pelo mais fácil e esquecer do mais difícil, ficar, sabe, deixando para depois. Ou você faz o mais difícil e acaba esquecendo de fazer o mais fácil. Esquece dessa demanda, sempre as demandas mais fáceis, né, suas, acaba esquecendo e passa batido. Então é para você saber o que você realmente prioriza diante 3 aspectos: impacto, confiança e esforço. Mas como assim? Vamos lá. Primeiro você precisa da sua vida. Pensa. O seu serviço, o seu produto impacta quanto na vida de outra pessoa? De média aí, ele impacta 3, né? Já é acostumado. Eu já estou no mercado há um tempo, então não me desgasta trazer o impacto, porque as pessoas já são acostumadas a serem impactadas. Qualquer coisa que eu faço já impacta o outro. Mas se você é novo no que você está fazendo, você tem que se esforçar. Então você tem que ralar muito para impactar. Então esse número tem que ser maior. Esse número é mais baixo quando as pessoas já são acostumadas a serem impactadas. Quando você não precisa se esforçar demais, uma demanda muito grande para o seu cliente assim se surpreender, ser impactado com o seu produto, seu serviço aí com a sua atividade. Colocar um 3 porque nós estamos colocando aqui que você já tem um tempo aí de mercado, então as pessoas já são bem acostumadas a ser impactadas com o seu serviço. Confiança. As pessoas confiam em mim de olhos fechados, porque sabem que entra aqui no quesito do impacto, que eu vou impactar elas assim da melhor forma, sempre vou entregar um excelente serviço. Então, assim, vamos colocar que confiança é 2. Não tenho trabalho nenhum com isso. Os clientes vêm através de indicação, porque todo mundo confia em mim, ninguém fica em cima de mim para nada. Os clientes aqui confiam de olhos fechados. Show de bola. E o seu esforço para entregar essa confiança, esse impacto, surpreender o seu cliente? Eu tenho que trabalhar muito. Tenho que ralar muito, tenho que ficar horas trabalhando para que isso aqui seja menor, né? Para que esse número seja menor, seja assim tão automático impactar e ter a confiança do meu cliente. Tenho que trabalhar muito. Então vamos colocar aí um 8. Nisso, você vai somar esses 2 números. Vamos lá. Você vai somar o 3, o 2 e o 8. Vai dar 13. Quantos quesitos nós temos? 3. Então, nós vamos fazer 13 dividido por 3, que vai dar um total de 4,3. Show de bola. Essa é a sua média
do seu serviço. Essa é a sua média. Aí você tem uma lista de atividades para fazer. Você tem a atividade 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E você não sabe por onde começar. Então vamos supor que você tenha um serviço que assim você precisa muito impactar seu cliente. Você precisa muito ganhar a confiança desse cliente. Então, o impacto ele sobe para 5 e a confiança ela sobe para 4 e o esforço sobe para 10. Ah, lembrando que é de 1 a 10, tá? De 1 a 10 somente. Então, esses números eles vão ficar mais altos, né? Você vai somar o 5 mais o 4 mais o 10, que vai dar 19, e dividir por 3, que vai dar 6,33. Opa, então já tá maior do que o seu normal. Beleza, um 6,33. Atividade 1 é 6,33. Mas aí você vai fazer essa soma com a atividade 2, que é um trabalho bem simples, que você não vai precisar gerar tanto impacto, nem tanta confiança, que o cliente já confia em você. E é um trabalho que é metade do tempo que você leva para fazer, o seu trabalho mais fácil normalmente. Então ele fica, sei lá, um 2,5. Aí você faz outra conta de um serviço que, meu Deus, é alguém importante na sua cidade, na sua região, alguém que precisa muito de você, que se você conseguir surpreender essa pessoa, você tenha um cliente pro resto da vida com um ticket mais alto, que aí o impacto sobe, a confiança sobe, o esforço, né, mantendo 10 ali, que é o máximo, que aí vira tipo assim 8,1. Então, peraí. Não sei se vocês estão conseguindo pegar. Mas então, só nessas 3 atividades aqui, qual que você vai fazer primeiro? Aí você vai fazer primeiro a de 8,1, depois a de 6,33 e só depois a de 2,5. Não que a de 2,5 não seja importante, ela é. Só que você, como empreendedor, você, como uma pessoa que tem uma série de situações para se preocupar, uma série de atividades para resolver, de problemas assim o tempo todo, você tem que priorizar naquele momento as suas atividades. E se você não sabe como, se às vezes você deixa serviço para depois, enrola, esquece de algumas coisas, passa dias, depois você vai lembrar que você não fez, que você não pagou, que você não resolveu, que você não buscou. Então, coloque o método ICE na sua vida. Nós chamamos esses resultados aqui, né, que nós escrevemos, de Score ICE. Diante o método ICE, qual o nível do seu Score ICE? Aí você vê a prioridade que você vai executar. Mas leve isso a sério e execute na ordem e não deixe nada de fora. Assim você não vai esquecer de executar e você vai começar a entender que tudo para você existe uma nota, um valor, uma prioridade, uma urgência, um tempo. Então tudo na sua vida começa a fazer mais sentido. Você começa a fazer essa questão automática na sua cabeça. Você começa a falar, poxa, daí, meu Deus, não me gera esforço nenhum. Eu posso deixar para depois e priorizar aquele que vai me tirar ali da zona de conforto. E são situações que automaticamente você já vai fazendo essa somatória, tendo essa média, essa noção na sua cabeça. Então fica muito mais fácil colocar em prática. O outro método que nós vamos falar agora é o ciclo MVP, né? O método MVP, que é o ciclo MVP de venda empreendedora, que MVP é mínimo produto viável. O que quer dizer? Às vezes você tem um produto ou uma empresa, um serviço para ser lançado e você não sabe se vai dar certo, né? E você não quer perder dinheiro. Então você pensa, vamos lá, aqui. O método MVP tem 3 etapas, mas eu gosto de colocar 4 e eu vou explicar o porquê. Vamos aqui, vocês vão entender como começa. O método MVP começa com o seu produto. O seu produto tá lá, custou caro, é investimento da sua vida. Então é exatamente por isso que a gente vai aplicar o método MVP, para você não perder dinheiro. Então aqui está o seu produto. O que você faz? Você faz uma versão beta, um protótipo do seu produto. Vamos colocar de um jeito simples aqui? Vamos supor que o seu produto é um iPhone 16 Pro Max.
Pô, você vai lançar o iPhone 16 Pro Max, caro pra caramba, você não sabe se vai pegar, você não tem certeza se as pessoas vão aceitar, você não tem certeza se o funil tá validado, só que você vai começar a investir no iPhone 16 Pro Max, caro pra caramba. Então o que que você faz? Lança o iPhone 16 normal, sem nada demais ali, sem os que agregam financeiramente, simples, o iPhone 16. Então essa é a versão beta, o protótipo do seu produto. E aí o que que você faz? Você não vai lançar para todo mundo, porque você também não quer que as pessoas pensem que seu produto é aquilo, né? Você pode entregar muito mais, você não quer que manche o seu nome, não vai manchar, mas você quer lançar para todo mundo, top já. Então, o que você faz? Lança para um grupo reduzido de pessoas, ou controla a oferta, ou limita um tanto de compras, entendeu? E aí, esse grupo reduzido, você vai para a segunda parte, que é o feedback e validação. A pessoa comprou, a pessoa utilizou, você traz o feedback. Você pergunta o que a pessoa achou, se a pessoa compraria de novo, se a pessoa compraria uma versão melhorada, qual foi a experiência, como foi a entrega, como foi a interatividade. Faz uma série de perguntas para você colher a validação e o feedback real dessas pessoas. Você pode também, aqui na fase 1 do grupo reduzido, você dá, né, se você tiver aí um aporte para isso, você dá para um grupo de pessoas, falando com um acordo que elas façam todo esse processo de interação com vocês. Ou vocês só vendem mesmo, né, para um grupo de pessoas reduzido, uma oferta reduzida, um tanto de vendas limitado, e depois você faz a captação desse feedback. Fazendo a captação desse feedback, vocês conseguem fazer o copy, né? Aqui o copy. Porque nada melhor do que um copy bem feito é um processo de validação e de feedback estruturado, real, com respostas reais, sem nenhum problema em responder. Com essas respostas aqui do processo 2, vocês conseguem fazer uma validação e um feedback muito bem feito. Através das perguntas, vocês montam um copy muito bem validado, que é onde você entra na etapa 3. O que é a etapa 3? Você já tem todas essas perguntas respondidas, você já tem aí os percentuais de tudo, você já sabe o que você precisa melhorar. Então você pega, entrega, o que seu produto entrega? O 16 entrega X e o 16 Pro Max, que é o verdadeiro produto, entrega Y. Mas diante as respostas que eles colocaram, eu tenho que aumentar a entrega do 16 Pro Max. Então, melhora a entrega. Comunicação. Nossa comunicação tá ótima. Tá ótima, 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 não precisa melhorar nada. Vamos só fazer uns ajustes finos aqui, mas tá excelente. Como você sabe isso? Disso, diante os feedbacks e as validações. Aí você coloca a experiência. Nossa, todo mundo falou que esperava mais, que a experiência ali do produto, de abrir o produto, poderia estar sendo melhor. Então você vai lá e melhora a experiência. Seja uma expectativa, seja na caixa, no produto, na própria entrega mesmo, mas melhora a experiência do produto. E o que você faz? Que lembra que eu falei que eu gosto de 4 etapas ao invés de 3? Você pega tudo isso, melhora e lança o seu produto. Tá, mas para que serve o método ou o ciclo MVP? Para que você não gaste dinheiro à toa. Porque se todo esse processo aqui mostrar que seu produto é uma bosta, você não vai lançar. Você não vai perder o dinheiro que você tem no produto final. Ou você vai melhorar, vai refazer, mas aí você lança. Assim você não perde dinheiro e não gasta demais com testes, né? Esse é um teste, mas ele é um teste muito bem validado. Ele é um teste muito bem maduro para você poder gastar o seu dinheiro, entendeu? E você não mancha o seu nome, o nome do seu produto, do seu serviço. Falando sobre o método dos 3 Cs, o que é os 3 Cs? O que são os 3 Cs? Os 3 Cs é um método de você montar, caso você tenha dúvidas, né? De montar o seu funil de vendas, de montar o seu público-alvo, de montar o seu lead-alvo. É um método bem tradicional, muitas pessoas não sabem que tem esse nome, muitas pessoas não sabem como colocar ele em prática, mas até fazem ele aí de uma forma mais amadora por não saber que ele existe. Porque ele é um método que as pessoas usam para começar a fazer o funil e para começar a definir o seu público. O que é? Primeiro você tem que saber o que você vende, o seu produto, o seu serviço, você tem que ter ele bem estabelecido ali. E aí você tem que ter ideia qual o público que você quer atingir.
Então, e como que você vai atingir? Mas vamos supor que você não sabe qual é o público, nem como você vai atingir. Então, primeiro você começa a fazer perguntas. Você já tem o seu produto definido. Vamos supor que é um celular. Você começa a se fazer perguntas. Quem são as pessoas que vão utilizar esse celular? Qual é a classe das pessoas que vão utilizar esse celular? O que as pessoas, que o celular vai trazer para a vida dela? Qual é o diferencial? Qual o público de pessoa que vai conseguir utilizar esse tipo de tecnologia? Começa a fazer esse tipo de perguntas, aí você chega, né, no seu público-alvo. Bom, diante de todas essas perguntas que nós fizemos, né, que pode ser, ele vai usar com que tipo de urgência, vai entrar em prioridade na vida. Nossa, dá para fazer uma série de perguntas e aí você define. Vamos supor que é mulher de mais 35. Vamos supor que é mulher mais 35. Definiu aqui o público, né? Porque aqui é o para quem. Só que aí onde eu encontro mulheres de mais 35? Qual é o canal? Canal é Instagram, canal é Facebook, canal é através de site. Vamos começar a fazer Google Ads em alguns sites específicos. Como que a gente vai fazer essa divulgação? Vamos supor que seja no Instagram. Beleza, mas qual o horário que essas mulheres mais 35 estão mexendo no celular? Mais 35 estão trabalhando, dependendo do horário. Então, vamos começar a colocar após as 6. Após as 6. Então, isso é onde? Então, já definimos o que você vende, o para quem você vende, que é a mulher mais 35. E lembre, como que você vai definir o seu público se fazendo perguntas sobre o seu próprio produto. Também serve depois para montar a sua copy. E como? O como é o quê? Qual é o conteúdo? A gente já definimos aonde, o horário. Qual é o conteúdo que a gente vai produzir? Tem que ser um conteúdo que mulher mais 35 se sinta identificada. Então você vai criar um Reels, né? Vai criar um conteúdo de uma mulher de mais 35 anos mostrando como esse celular facilitou a vida dela. Como esse celular fez a vida dela mais fácil. Porque pense, mulher de mais de 35 anos pode ter filho ou pode não ter, mas tá ralando, ainda tá no auge do trabalho, sem tempo para nada, ela não pode ter algo que vá atrapalhar a vida dela. Então, com isso, você definiu o como, que é aqui no conteúdo. Definimos o cliente, que é a mulher mais 35, definimos o canal, que é o Instagram após as 18 horas, e o conteúdo, que é esse vídeo, essa mensagem mostrando que o celular vai facilitar a vida dela, né? Então é assim que faz o mapa dos 3 Cs: cliente, canal e conteúdo. Assim você consegue montar a sua copy, consegue começar a estruturar o seu funil, assim você consegue definir o seu público. Ele é um mapa que abre a sua cabeça, faz você se perguntar para você conseguir os resultados, né? Responder as perguntas que você tem.